Boa noite. Aqui é o Padre Roberto Miranda e hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito de uma mensagem que eu recebi e que está aí sendo partilhada pelo WhatsApp ou pelo Facebook por muitas pessoas. E a mensagem diz o seguinte: o Ministério Público Federal de São Paulo ajuizou a ação pedindo a retirada dos símbolos religiosos das repartições públicas. Pois bem, veja o que diz o frade Demétrios dos Santos Silva. Sou padre católico e concordo plenamente com o Ministério Público de São Paulo por querer retirar os símbolos religiosos das repartições públicas. Nosso Estado é laico e não deve favorecer esta ou aquela religião. A cruz deve ser retirada. Aliás, nunca gostei de ver a cruz em tribunais onde os pobres têm menos direitos que os ricos e onde sentenças são barganhadas, vendidas e compradas. Não quero mais ver a cruz nas câmaras legislativas, onde a corrupção é a moeda mais forte. Não quero ver também a cruz em delegacias, cadeias e quartéis, onde os pequenos são constrangidos e torturados. Não quero ver muito menos a cruz em prontos socorros e hospitais, onde pessoas pobres morrem sem atendimento. É preciso retirar a cruz das repartições públicas, porque o Cristo não abençoa a sórdida política brasileira, causa das desgraças, das misérias e dos sofrimentos dos pequenos, dos pobres e dos menos favorecidos. Frade Demétrios dos Santos Silva, São Paulo, capital. E esse post chama esse frei ou padre, Demétrios, de corajoso. Eu não vejo que coragem é essa. A coragem de não lutar? A coragem de não lutar pela sua própria religião? A coragem de não dizer a verdade de que só há uma religião que salva, de que fora da igreja não há salvação, que é um dogma da fé católica que foi reafirmado inúmeras vezes ao longo de 2000 anos de história da igreja? Então, retirar os crucifixos para este frei ele merece a aprovação dele, pois para nós merece reprovação. Retirar o Cristo, expulsar o crucifixo das repartições públicas, de todos os lugares onde pelo menos alguém pode olhar para aquele crucifixo e se lembrar: eu devo ter o temor de Deus, eu devo tomar cuidado com o que eu faço aqui nessa casa legislativa, neste tribunal, nessa escola, nesse hospital, neste posto de saúde. A cruz deve ficar, o crucifixo deve permanecer, para nos lembrar que nós temos um Deus, que nós não somos deuses de nós mesmos, que nós não nos salvamos a nós mesmos, mas que nós somos totalmente dependentes da graça do Salvador que morreu na cruz, que derramou seu sangue para nos salvar. Coragem deste frei dizer isso? Não, isso não é coragem, isso é fraqueza de quem não quer lutar pela causa da fé que acredita, da fé que deve, sim, ser colocada como proposta para todos aqueles que desejam alcançar a salvação eterna. Mas quem quer falar de salvação eterna? Ninguém mais quer falar de salvação eterna. Não se fala mais do purgatório, não se fala mais do inferno, não se fala mais da salvação para o céu. Por quê? Porque não querem mais ouvir falar, não querem mais falar do inferno, dizem que é coisa negativa, temos que falar de coisas positivas, de paz, de justiça, de amor, de fraternidade. Ora, é verdade, todos esses assuntos devem ser tratados, a igreja deve continuar anunciando a paz, o amor, a verdade, a justiça, a graça de Deus, mas também não pode esquecer de advertir os seus filhos, os filhos da igreja, de que todos correm o perigo de perder a alma para sempre no fogo do inferno. E eu quero também dizer, que os crucifixos devem permanecer, não somente porque são é um sinal de que Deus deve permanecer como o grande rei da sociedade, mas também porque, olhando para aquele crucifixo, devemos lembrar que ele deu a vida para nos salvar. A essa proposta de que o Estado é laico. O Estado pode ser laico, mas não deve ser pagão. Por isso que tudo isso me lembra o Evangelho de Mateus,
que nós podemos ler aqui na Bíblia, no capítulo 8, no versículo de 28 a 34. Jesus vai para o outro lado da margem do lago de Genezaré, e lá na região dos Gadarenos, que é uma região pagã, então ele encontra-se imediatamente com dois homens endemoniados, homens que perturbavam muito a população até, pessoas que passavam ali, eles corriam atrás, enfim, eram dois homens que criavam problemas por terem o demônio, mas Jesus chega, aqueles homens ficam morrendo de medo, o demônio tem medo de Jesus, é por isso que nós não podemos tirar o crucifixo, porque o crucifixo representa ali, é apenas uma imagem, mas na imagem a significação de uma realidade espiritual presente, e o demônio tem medo do crucifixo, tanto que nos exorcismos, nós, padres exorcistas, nós usamos o crucifixo na expulsão do demônio. Pois bem, Jesus naquele momento, ele quando chega naquele lugar, diz o Evangelho, então os demônios ficaram apavorados. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância dele estava pastando uma manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe, se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Veja bem, os demônios suplicavam a Jesus, se nos expulsas. Os demônios estavam morrendo de medo de Jesus. É isso que nós devemos lembrar. O demônio tem medo da cruz. O demônio tem medo de Jesus. Se nos expulsa, Senhor, manda-nos para a manada de porcos. Jesus diz uma só palavra. Ide. Está escrito no Evangelho, leia. Ide. Ele não faz show, ele não grita, ele não expulsa, ele não faz cenas teatrais. Ele simplesmente diz, ide, porque ele tem autoridade. Uma só palavra basta. Ele diz, ide. E os demônios, então, vão para os porcos. Os porcos se atiram do monte para o mar e morrem afogados. E, é claro, aqueles que cuidavam dos porcos vão à cidade, avisam todo mundo o que aconteceu, falam dos endemoniados, falam que Jesus expulsou, falam da grande perda econômica que foi a perda dos porcos, né? E por isso, claro, a cidade fica revoltada, os donos ficam revoltados, mobilizam toda a população para expulsarem Jesus. Aquele Jesus que chegou ali para anunciar a salvação, para mostrar que o reino de Deus estava chegando, para mostrar que com a presença dele os demônios tremiam e eram expulsos, este mesmo Jesus é expulso por aqueles pagãos que não acreditam no Senhor Jesus, que não querem a presença de Jesus. O que é que nós estamos vendo hoje? Essa tentativa de tirar os crucifixos das escolas, hospitais, postos de saúde, delegacia, tribunais, salas de audiência, câmaras municipais, estaduais e federais, Senado, enfim, de toda parte, nada mais é do que tentar silenciar a boca de Cristo e a boca dos cristãos. Olha, se você que está me ouvindo é cristão, é um batizado, é um crismado, você é soldado de Cristo. Combata o bom combate, como diz São Paulo. Complete a carreira, que é a tua missão. Guarde a fé, lute até o fim. Olhe para os grandes mártires. Olhe para os grandes mártires da igreja. O que fizeram? Deram o sangue para que hoje nós pudéssemos ter o nome de Jesus, para que hoje pudéssemos ouvir o Evangelho. Eles nunca se recusaram a dar a própria vida para que o Evangelho fosse anunciado. E nós, cristãos do século XXI, somos muito mornos. Nós deixamos tudo para lá. Isso não tem a ver comigo. Deixa que eles tomem conta. Deixa que alguém defenda a igreja. A igreja é tua. A igreja é tua, não é só minha, não é só do bispo, não é só dos bispos, do papa, dos padres, dos freis, das irmãs, dos religiosos, religiosas. É de todo leigo, de todo homem, toda mulher de boa vontade e batizados. E por fim, eu faço um apelo aos próprios homens e mulheres que dizem que em nome de um Estado laico querem expulsar os crucifixos da repartição pública. Lembrem-se, primeiro, o Estado pode ser laico, mas a sociedade é formada por cristãos. E são os cristãos que mantêm a máquina do Estado pelos nossos impostos que são pagos. Portanto, respeitem a população cristã, respeitem os católicos. E mais, um apelo agora: a conversão daqueles que odeiam a cruz de Cristo. Cuidado, cuidado. Vocês podem estar sendo enganados. Vocês podem estar sendo ludibriados
pelo demônio para usar dos cargos que vocês ocupam, para utilizar da sua voz, para lutar contra Deus. Ninguém sai vencedor de uma luta contra Deus. Deus é sempre o vencedor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é de outra religião, você que é ateu, você que não acredita, você que deseja retirar os crucifixos, pense numa coisa: é hora de se converter, é hora de conhecer melhor a Jesus, é hora de saber que existe sim o inferno. Inferno existe, assim como existe o céu. A segunda carta de Paulo a Timóteo diz: Deus quer que todos os homens se salvem, mas Deus quer, mas às vezes o homem não quer. Ele acaba em luta contra Deus. Ele se coloca contra Deus na sociedade em que vive e, portanto, não pode ser salvo. Não porque Deus não queira, mas porque a pessoa está se recusando de aceitar a Deus. Uma vez Jesus disse: aqueles que se envergonharem de mim diante do povo, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Todos nós, eu, você e cada um de nós, estamos caminhando neste mundo rumo ao grande tribunal de Deus. Um dia estaremos diante desse tribunal e você vai dizer para Deus o que você fez de bom pela humanidade, o que você fez de bom pela salvação das almas, o que você deixou de amor, de caridade, de benevolência, de paz, de justiça. Será que a justiça é retirar os crucifixos para que agrade uns ou outros? Ou é deixar o crucifixo para que a justiça de Deus prevaleça? Afinal, a nossa justiça humana é maior do que a justiça de Deus? Quem é que está errado, o direito divino ou o direito humano? Nós temos que estudar um pouco mais. Mas veja, eu faço então um apelo, com todo respeito. Com todo respeito e mais ainda com a caridade de padre, de pastor da tua alma que hoje ouve. Deixe os crucifixos em paz nas repartições públicas. Não lutem contra Deus. Salvem as suas almas. Porque a carta de São Pedro diz: o demônio nos ronda como um leão a rugir, pronto a devorar a quem dele se aproxima. E quem retira o crucifixo da vida se aproxima do demônio. Ele pode te morder, ele pode te devorar e pode te levar para a perdição eterna. Assim como existe salvação, então, não devemos ter medo de falar em perdição e salvação, porque são realidades espirituais iminentes. Nós devemos fazer a nossa escolha hoje. Qual é o caminho que você escolhe? O caminho da salvação ou da perdição? As pessoas dizem: o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, você não tinha alguns momentos de alegria, de felicidade, ao tomar um sorvete, um suco de maracujá, a dar um beijo na pessoa amada, ao encontrar alegria em alguma circunstância? O inferno não tem alegria, não tem felicidade, uma tortura completa. E para aqueles que não acreditam mais naquela velha imagem do fogo do inferno, então imaginem o inferno pelo menos como um tobogã gigante. Sabe aquele tobogã que a gente escorrega e cai numa piscina de água geladinha, que é uma delícia? Mas imagine que o inferno seja esse tobogã, mas cheinho de giletes, e que você é obrigado a escorregar, sendo totalmente rasgado, fatiado, e depois você cai numa piscina cheia de vinagre, com álcool. Ora, se o álcool já arde num cortinho no dedo, imagina o teu corpo inteiro sendo cortado. É assim o inferno. São, claro, palavras e metáforas sempre insuficientes para dizer como é o horror do inferno. Tanto que os santos advertiram tantas e tantas vezes que tiveram a possibilidade de Deus lhes mostrar a visão do inferno. Então, para que todos pudessem crer. E aí, quando você cai na piscina de vinagre com álcool, você retorna de novo para o topo, lá para o alto tobogã, e de novo escorrega, se fatia de novo, depois volta de novo, cai na piscina de álcool com vinagre, volta de novo, e assim eternamente numa tortura sem fim. O inferno é feio, o inferno é horrível. Busque a Deus, vá para um padre, se confesse, peça perdão a Deus e deixem os crucifixos nas repartições. Deus seja louvado e a cruz de Cristo seja exaltada. Deus te abençoe por intercessão da Virgem do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.